Imóveis Caixa, o básico que você precisa saber para não se meter em uma furada e para ganhar muito dinheiro nesse mercado. Roda a vinheta. Você chegou até aqui certamente ou porque clicou em um dos nossos anúncios ou porque simplesmente chegou no nosso canal da Pátria Academy. Seja muito bem-vindo! Meu nome é Patrícia Stuart, eu sou consultora imobiliária, avaliadora de imóveis e estou aqui para te oferecer conteúdo de qualidade a respeito do mercado imobiliário. Eu sou sócia da PS Realty, imobiliária credenciada à Caixa, e por isso estou trazendo essas informações para trazer consciência para você, para que você faça bons negócios, ganhe dinheiro ou então que você realize o sonho do seu imóvel próprio. Então vamos lá, para alinhar o conhecimento, deixar fluido, para que você consiga compreender os conceitos. Número 1, o que é imóvel caixa? É um nome que a gente traz para simplificar e apresentar esses produtos que são imóveis no mercado imobiliário. E o que é isso? Vamos traduzir. São imóveis em que, independentemente do motivo, o cliente foi na Caixa, assinou um contrato de financiamento e ou porque ficou desempregado, enfim, qualquer motivo, ele deixou de pagar esse financiamento. E depois das tentativas de recuperação e de renegociação, a Caixa consolida a propriedade. O que é consolidação de propriedade? É simplesmente na matrícula do imóvel, quando você financia o imóvel, ele aparece compra e venda, e aí aparece a pessoa que vendeu e a pessoa que está comprando. E logo abaixo vem uma inscrição, um registro, de alienação fiduciária. Então, esse imóvel, embora esteja no nome do fulaninho que comprou, ele fica em garantia do empréstimo que essa pessoa tomou no banco. Pode ser na Caixa Econômica, no Itaú, não importa. É alienação fiduciária. E aí, se essa pessoa vir a inadimplir, ou seja, ela deixou de pagar esse imóvel e ela não se manifestou quanto a uma possível renegociação ou reescalonamento dessa dívida, o banco, por óbvio, ele faz a retomada, ou seja, ele dá a quitação para esse mutuário, que agora passa a ser ex-mutuário, e ela coloca esse imóvel à venda. Existem algumas fases. Então, assim, na primeira fase, que é o leilão, acaba se dividindo em duas, Então, é primeira praça e segunda praça. Como que acontece? A pessoa entrou no site da Caixa, ela vai fazer proposta e ela é direcionada para o site do leiloeiro, é onde ela vai apresentar a proposta dela. E quem é que leva? A pessoa que apresentar a melhor proposta. Não havendo arrematantes na fase de leilão, vai-se para a terceira, que é da licitação aberta, que também acontece no site do leiloeiro e também há disputa. Você vai ter, no caso, arrematando, você vai ter que pagar os 5% do leiloeiro e, além disso, você faz o pagamento à Caixa dos valores conforme consta do edital, ou através de recursos próprios, 100%, ou pagando 5% de recursos próprios e o restante ou FGTS ou financiamento, dependendo do que consta lá no edital, ok? Não havendo proponentes nessas fases de leilão e licitação aberta, vamos para a fase da venda online, que também tem disputa. Então, assim, fica o reloginho lá dizendo em quantos dias vai acontecer o fechamento, o encerramento daquelas propostas, e as pessoas podem ir fazendo apresentando os seus lances no decorrer do prazo. Não houve também proponente nessa fase. Ninguém apresentou, vamos para a fase da venda direta. Ao meu ver, essa é a melhor oportunidade, porque a primeira pessoa que apresentar a proposta para aquele imóvel leva. Só que, atenção, para que você não faça besteira,
tá? O ideal é que você apresente essa proposta através de um corretor ou de uma imobiliária credenciada à Caixa. Por quê? Sabemos que 90% da população brasileira não tem um nível de conhecimento que possibilite a leitura desses editais de forma clara. Então, por falta de conhecimento, a pessoa pode apresentar uma proposta, pagar o boleto e eventualmente não conseguir dar seguimento nessa proposta. E se isso passar de 7 dias, que é o prazo de arrependimento de acordo com o CDC, simplesmente a pessoa vai ter perdido os 5% do valor de entrada. Então, sugiro que você faça isso através de profissionais que estejam treinados para te prestar o melhor atendimento, lendo o edital e te orientando quanto à possibilidade de pagamento através de recursos próprios, FGTS ou financiamento, ok? A PS Hilt é uma imobiliária credenciada, então a gente presta assessoria para as pessoas que estejam interessadas para que elas venham a fazer bons negócios. Tanto no leilão, quanto na licitação aberta e na venda online e venda direta, você pode contatar uma imobiliária que seja credenciada à Caixa para que ela te dê suporte durante o processo. Então, assim, a gente verifica a viabilidade do negócio, a gente verifica se o ex-mutuário tem algum processo contra a Caixa e se esse processo pode vir a fragilizar a negociação. Então, todas essas questões quanto a débito de IPTU, a gente presta essa assessoria, a gente orienta o cliente para que ele venha a fazer um bom negócio e que, com certeza, a partir daí, ou ele venha empreender nessa área, tem muitas pessoas ganhando dinheiro com compra e venda de imóveis de leilão, ou então ele realize o sonho da casa própria. As duas coisas são possíveis. Antes de você apresentar a proposta, o ideal é que a gente passe a orientação quanto às formas de pagamento. E onde é que a gente obtém essa informação? Através da leitura atenta e minuciosa do edital de venda do imóvel. Porque existem questões a serem observadas no edital quanto a débitos de condomínio, quanto a débitos de IPTU, e que uma pessoa que não esteja habituada com esse tipo de informação, ela pode fazer uma interpretação equivocada. Então, por isso, a necessidade, a importância de você ser assistido por uma imobiliária credenciada como a PS Hilt. Outra questão, alguns imóveis, na verdade, a maioria dos imóveis não aceita financiamento. Então, se você pretende adquirir um imóvel Caixa através de financiamento, a primeira coisa que você precisa fazer antes de você apresentar a sua proposta é obter a aprovação do seu financiamento junto à Caixa. A gente pode te ajudar também em relação a isso, pois a gente tem parceiros que trabalham como correspondentes Caixa. Aprovado o crédito, aprovado o seu financiamento, aí sim chegou a hora de você fazer a sua proposta. O que a gente orienta para os nossos clientes? Que antes de pensar em, Patrícia, faz a proposta, verificar se o seu login Caixa está ok, se os seus dados estão atualizados, porque na hora que a gente vai apresentar a proposta no site da Caixa, essas informações precisam estar batendo, porque senão gera inconsistência e aí a gente não consegue seguir com a proposta. Voltando para a questão do financiamento, se você não sabe, é hora de você ficar sabendo. Você deve ter ouvido esses burburinhos de Caixa baixou o percentual máximo de financiamento, Bradesco baixou o percentual máximo de financiamento, Itaú baixou o percentual máximo de financiamento. Gente, essa oportunidade que eu estou trazendo para você, ela é simplesmente, pensa numa coisa maravilhosa. Os imóveis Caixa você consegue financiar até 95%. Vou repetir, você consegue financiar até 95%. Você sabe quando você vai ver isso? Em lugar nenhum, em cenário algum. E tem uma outra coisa que quase ninguém fala. A taxa de juros do financiamento
para Imóveis Caixa, ela é compatível com faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Repetindo, quem não ouviu, você vai comprar um imóvel, não importa a sua renda, tá? Mas você vai comprar um imóvel que você financia até 95%, com uma taxa de juros que é compatível com Minha Casa Minha Vida faixa 3. Pensa nisso. Você acha que é uma oportunidade boa ou ruim? E tem mais. Se você financiar até 95% desse imóvel com a taxa compatível com Minha Casa Minha Vida faixa 3, é possível que você alugue esse imóvel e com o próprio valor que você receber de aluguel, você pague a prestação e ainda sobre um dinheiro. Ficou bom ou ruim para você? Tem muita gente alavancando patrimônio através das aquisições de imóveis caixa. E você pode ser mais um. Vamos lá falar das oportunidades em relação a esses imóveis. Você pode fazer alavancagem patrimonial, que foi o que eu acabei de falar para você a respeito da compra e locação desse imóvel. Você pode comprar abaixo do valor de mercado, dar uma repaginada no imóvel e vender e embolsar o lucro. Ou você, Patrícia, não faz o menor sentido para mim repaginar, não faz o menor sentido para mim alugar, eu quero morar. Pensa bem nisso. O maior equívoco da maior parte das pessoas é achar que vai ganhar dinheiro, que vai colocar no bolso dinheiro na hora de vender o imóvel. A hora que você ganha dinheiro com imóveis é na hora que você compra o imóvel. Então, um exemplo prático. Comprei um imóvel da Caixa por 100 mil reais e o valor de avaliação desse imóvel é de 200 mil reais. Então, é basicamente como brincar de banco imobiliário. Você está ganhando de presente da Caixa Econômica, isso mesmo, você está ganhando de presente da Caixa Econômica, da Dona Caixa, 100 mil reais, que ficam lá guardadinhos no seu colchão, enfim, na nuvem, como se diz atualmente, e que se eventualmente daqui a 10 anos, 15 anos, enfim, não importa o tempo que você decidir vender esse imóvel, esse valor que ficou lá na nuvem vai voltar para o seu bolso. Então, assim, explicando melhor, comprei um imóvel hoje avaliado em 200 mil, paguei 100 mil reais à Dona Caixa. Daqui a 3 meses, eu resolvo vender esse imóvel. Simplesmente vai entrar no seu bolsinho esses 100 mil reais. Líquidos? Não. Você vai eventualmente ter pago um corretor de imóveis, eventualmente ter pago o registro do imóvel, mas você vai receber esse dinheiro. Diferentemente de todas as outras operações imobiliárias, essa de fato te entrega uma possibilidade de retorno financeiro, seja em curto, médio ou longo prazo. Outra questão para você refletir. Todos os dias a gente recebe contato de inúmeras pessoas. E enquanto a gente vai conversando para poder entender em que momento aquela pessoa está, a gente sempre pergunta de quanto você dispõe para a entrada. E aí começa o problema. 95% das pessoas que fazem contato conosco não têm entrada ou não têm o valor de entrada necessário para comprar um imóvel. E aí vamos destrinchar essa questão. Atualmente, Caixa financia no SBPE até 70% se for na saque e até 50% se for na Price. Nos outros bancos, você vai encontrar realidades no Itaú. Personalité e Uniclass financiam até 80% e clientes Itaú agências financiam até 60%. No Bradesco, independentemente da carteira do cliente, ele financia até 70%. O único que, por enquanto, não mexeu nas condições foi o Santander, que continua financiando até 80%. Então, necessariamente, se você for comprar um imóvel, você precisa de pelo menos 20% ou 30%, dependendo do banco com o qual você trabalha. E se
Na Caixa, você consegue financiar até 95% do valor do imóvel? Isso é claro, depende do resultado da avaliação comercial do cliente. Isso quer dizer que você precisa de uma entrada de 5%. Ah, Patrícia, mas não tem nenhuma opção de fazer sem entrada? Não. Você precisa de pelo menos 5% do valor da entrada. E outro ponto de atenção, você precisa também depois custear despesas como ITBI, registro do imóvel, ainda tem as despesas de aquisição à vista na Caixa, que é a tarifa de engenharia, enfim. Então, assim, pensando num cenário de um imóvel que você vai financiar, financiando 95% do valor do imóvel, para você que está comprando seu primeiro imóvel, no imóvel que você vai morar, eu entendo que é uma baita de uma oportunidade. Na verdade, eu até brinco com os meus filhos. Se eu tivesse despertado para a questão desses imóveis de leilão lá atrás, a minha realidade financeira hoje seria outra. Porque eu entendo que se você aplicar a estratégia correta, se você for bem assessorado, se você tiver uma visão de mercado, dá para de fato fazer bastante dinheiro. E se de toda forma você não quiser ganhar dinheiro no mercado imobiliário, dá para você comprar o seu primeiro imóvel ou o seu imóvel com condições que você não encontra no mercado imobiliário. Ou seja, uma enorme vantagem. Vou apresentar para você a história de um cliente que pode representar tantos outros clientes que tenham passado por isso. São dois irmãos. Um é motoboy e o outro é pedreiro. Eles criaram uma estratégia, eles são sócios. Só que o motoboy tem carteira assinada e o pedreiro, como a maioria dos profissionais da construção civil e tantos outros autônomos e profissionais liberais, tem renda informal. E que ano passado ele não tinha feito a declaração de imposto de renda. O que eles fizeram? Qual foi a estratégia deles? Nós aprovamos o crédito, o financiamento imobiliário deles. Eles compraram o imóvel em Itaguaí por R$87 mil. E esse imóvel, na época, a Caixa tinha avaliado ele em 180 mil. Eles compraram por R$87 mil. Eles financiaram R$77 mil e deram 10 mil de entrada. Pois bem, eles assinaram o contrato no dia 16 de janeiro. Fizeram todo o procedimento de registro do financiamento desse imóvel junto ao cartório competente. E antes mesmo de ter sido emitida a matrícula atualizada desse imóvel, eles já tinham negociado o imóvel com uma outra pessoa, com um terceiro, que comprou esse imóvel deles, também financiado, só que aí através de outro banco, e em menos de 2 meses eles vão colocar no bolso o valor relativo, né, referente à diferença entre as despesas que eles tiveram de TBI, de registro e de corretagem no bolso, porque eles venderam o imóvel por R$150 mil. Só que eles venderam por 150 porque eles tiveram pressa, porque eles poderiam ter vendido até por um outro valor. Porque quando o banco foi lá e avaliou o imóvel em R$200 mil. Então, entenda, não precisa ter uma formação acadêmica, ser PhD para fazer dinheiro. Basta que você adote estratégias assertivas e que você seja assessorado pelos melhores profissionais, que com certeza você consegue também ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Detalhe, nem precisa ter construtora para isso. Se você quer se inspirar na história desses dois irmãos que em praticamente 2 meses estão embolsando um lucro líquido de aproximadamente R$50 mil, ou ainda, se você quer comprar um imóvel para você morar, clica aqui nesse link para fazer contato com a gente, para que a gente possa te apresentar as melhores soluções e as melhores oportunidades de acordo com o seu perfil e com aquilo que você procura. Pessoal, nem sei como eu consegui tempo para gravar esse vídeo para vocês, mas como vocês são meus Patria Lovers, pessoas especiais do meu coração, eu reservei esse meu tempo sagrado
para deixar essas dicas super mega especiais para que vocês fiquem antenados. Agora é o seguinte, agora eu vou, como eu sou uma pessoa humana, preciso de um cafezinho quente para poder continuar na minha saga de atender meus clientes pelo WhatsApp e pelo telefone. E assim, tem uma fila imensa me esperando, tá? Então valorizem cada segundo desse vídeo e deixem seus likes aqui, porque eu adoro coraçõezinhos. E compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas para que todo mundo possa saber que esse mundo dos imóveis de leilão não é para um grupo seleto de pessoas, é para todo mundo que tenha vontade de prosperar nessa vida, porque todos somos filhos de Deus. Aqui, ó, cafezinho quente para vocês, porque agora eu vou tomar o meu. Beijo para vocês, Patria Lovers queridos.